E se eu te dissesse que existe algo sobre a sua vida em Cristo que a maioria das pessoas ainda não entendeu, algo que pode mudar completamente a forma como você vive, a forma como você enxerga seus problemas e até a maneira como você se vê diante de Deus. Fica comigo até o final, porque o que você vai ouvir aqui pode despertar algo dentro de você que estava adormecido há muito tempo. E da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado e que governa os reis do mundo inteiro. Ele nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados e fez de nós um reino de sacerdotes a fim de servirmos ao seu Deus e Pai. A Jesus Cristo sejam dados a glória e o poder para todo o sempre. Amém. Jesus nos ama, nos libertou na cruz e nos fez povo para servir. O Cristo ressuscitado não é apenas Salvador pessoal. Ele é Senhor sobre os reis da terra. Quem foi lavado por seu sangue agora vive para sua glória e sua missão. Você tem vivido só como perdoado ou também como alguém enviado para servir a Cristo? Essa pergunta não é comum, mas ela é necessária, porque muita gente para na primeira parte da caminhada, recebe o perdão, sente alívio, mas nunca avança para o propósito. Isso cria uma vida espiritual incompleta, uma fé que existe, mas não se move, uma transformação que começou, mas não continua. E talvez, sem perceber, você esteja vivendo assim, sabendo que Deus te ama, mas ainda sem viver tudo aquilo que Ele te chamou para viver. Porque Jesus não veio apenas para te salvar do pecado, Ele veio para te posicionar em um novo lugar. Um lugar de identidade, um lugar de propósito, um lugar de missão. Ele nos ama. E esse amor, ele não é fraco, não é superficial, não depende do seu desempenho. É um amor que foi provado na cruz, um amor que permaneceu mesmo diante da rejeição, mesmo diante da dor, mesmo diante do sacrifício. E quando você começa a entender isso, algo dentro de você muda. Você para de tentar merecer Deus e começa a responder ao amor dele, porque não é sobre esforço, é sobre entrega. Ele nos libertou, e essa libertação vai muito além do que muitos imaginam. Não é só sobre o passado sendo apagado, é sobre o presente sendo transformado. É sobre cadeias sendo quebradas, mesmo aquelas que ninguém vê, pensamentos que te prendiam, medos que te limitavam, culpas que te perseguiam. Tudo isso começa a perder força quando a verdade de Cristo ocupa espaço dentro de você. Mas existe algo ainda mais profundo. Ele fez de nós um reino, sacerdotes. Isso significa que a sua vida tem um valor, um propósito, uma direção. Você não está aqui por acaso. Você não foi alcançado por Deus só para ficar bem. Você foi alcançado para viver algo maior, para representar Deus nesse mundo, para servir, para levar luz onde há escuridão. E talvez você pense: mas eu não sei como fazer isso. Eu ainda tenho tantas falhas. Eu não me sinto preparado. E é exatamente aí que muitos param. Esperam se sentir prontos para então começar. Mas Deus não trabalha assim. Ele chama e no caminho ele capacita. Ele não escolhe os perfeitos. Ele aperfeiçoa os escolhidos. E se essa palavra está chegando até você, é porque Deus está te chamando para um novo nível. Um nível onde você não vive apenas para si mesmo, mas para a glória dele. Um nível onde sua vida começa a impactar outras pessoas, mesmo nos pequenos detalhes. Porque servir não é algo distante, está nas coisas simples, na forma como você responde a alguém, na paciência que você escolhe ter, na decisão de amar, mesmo quando é difícil, é no dia a dia, e é ali que Deus se manifesta. Jesus está vivo, ele ressuscitou e ele reina sobre tudo, sobre qualquer situação, sobre qualquer problema, sobre qualquer momento da sua vida, inclusive aquilo que hoje parece fora de controle. Talvez você esteja enfrentando uma luta silenciosa, algo que você não compartilha com ninguém, mas ele vê, ele conhece e ele continua no controle. E quando você entende isso, algo muda dentro de você. O desespero e dá lugar à confiança. O medo começa a diminuir, a fé começa a crescer, porque você percebe que não está sozinho. E mais do que isso, você percebe que a sua vida tem um propósito eterno. E esse propósito começa com uma decisão
A decisão de não viver mais só como alguém perdoado, mas como alguém enviado, enviado para amar, enviado para servir, enviado para viver de forma que glorifique a Deus. E isso não exige perfeição, exige disposição, um coração que diz: Deus, eu estou aqui, me usa, me guia, me transforma. E a partir desse momento, tudo começa a mudar. Não de forma mágica, mas de forma real. Você começa a enxergar diferente, a reagir diferente, né? A viver diferente. Porque agora você entende, você não pertence mais ao passado. Você não é definido pelos seus erros. Você não está preso ao que já foi. Você foi libertado. E agora você foi chamado. Então não viva uma fé parada. Não viva uma vida sem direção. Existe mais, muito mais. E Deus quer te levar além, mesmo que seja um passo de cada vez, mesmo que você ainda tenha dúvidas. Continue. Porque aquele que começou a obra em você é fiel para completar. E hoje, se você ouviu essa mensagem até aqui, não ignore. Deixe isso entrar no seu coração. Deixe isso transformar a forma como você vive. Porque Deus está te chamando agora para algo maior. Mas existe algo ainda mais profundo, nem algo que muitas vezes passa despercebido. Não basta saber que Jesus te ama. É preciso viver como alguém que foi transformado por esse amor. Porque quando o amor de Cristo realmente encontra um coração, ele não deixa esse coração no mesmo lugar. Ele mexe com tudo, com a forma de pensar, com a forma de agir, com a forma de reagir. Ele começa a alinhar aquilo que estava desalinhado, começa a curar aquilo que estava ferido, começa a restaurar aquilo que parecia perdido. E talvez, se você for sincero consigo mesmo, existem áreas da sua vida que ainda precisam dessa transformação. Áreas que você tenta esconder, ou talvez até ignorar, mas Deus não ignora. E não é porque Ele quer te condenar, é porque Ele quer te restaurar. Porque o propósito de Deus não é apenas te tirar do erro, é te conduzir para uma vida plena. Uma vida onde você não vive dividido, uma vida onde o seu interior encontra paz, uma vida onde você não precisa mais fingir. Porque quando você entende quem você é em Cristo, você para de viver tentando ser aceito e começa a viver a partir da aceitação que já recebeu. Você já é amado, você já foi perdoado, você já foi escolhido. Agora, você precisa viver isso, e viver isso exige decisão. Não é automático, não acontece sem entrega. Todos os dias você vai ter escolhas, escolhas pequenas, mas que constroem um caminho. Escolher perdoar quando seria mais fácil guardar mágoa. Escolher ele confiar quando tudo parece incerto. Escolher ele permanecer quando a vontade é desistir. E é nessas escolhas que a sua fé se torna real. Porque fé não é só aquilo que você diz, é aquilo que você vive, é aquilo que você decide, mesmo quando ninguém está vendo. E Deus vê, Ele vê o esforço silencioso, Ele vê a luta interna, Ele vê cada passo que você dá, mesmo que pareça pequeno. E nada disso é em vão. Cada decisão de permanecer firme, cada vez que você escolhe fazer o certo, cada momento em que você decide confiar, tudo isso está construindo algo dentro de você, algo forte, algo sólido, algo que não se abala facilmente, porque está sendo edificado em Deus. Mas existe algo importante que você precisa entender. O caminho com Cristo não é um caminho sem dificuldades. Pelo contrário, muitas vezes é justamente por você decidir viver com Deus que as batalhas se tornam mais intensas. Mas isso não significa que você está no caminho errado. Significa que você está avançando. Porque aquilo que não cresce não enfrenta resistência. E se existe resistência, é porque existe movimento. E se existe movimento, é porque Deus está trabalhando. Então não desanime. Não pense que Deus te abandonou só porque as coisas ficaram difíceis. Ele continua presente nos dias bons e nos dias difíceis, nos momentos de alegria e nos momentos de dor. Ele não muda. E essa é a sua segurança. Não é o que você sente, não é o que você vê, é quem Ele é. E Ele é fiel. Mesmo quando você falha, Ele permanece fiel. Mesmo quando você duvida, Ele continua firme.
Mesmo quando você não entende, ele continua no controle. E isso muda tudo, porque você percebe que a sua vida não está nas suas mãos, mas nas mãos de Deus. E não existe lugar mais seguro do que esse. Talvez hoje você esteja cansado, cansado de tentar, cansado de lutar, cansado de esperar, mas Deus não se cansa, ele não desiste de você, ele não perde o controle, ele não se atrasa, ele está trabalhando mesmo quando você não percebe. Nos bastidores, no invisível, no silêncio, preparando, alinhando, fortalecendo para o momento certo. E esse momento vai chegar. Mas até lá, permaneça, continue confiando, continue buscando, continue caminhando, mesmo que seja devagar, mas não pare, porque parar é exatamente o que o inimigo quer. Mas Deus te chama para continuar, para avançar, para crescer, para viver algo novo. E você não precisa fazer isso sozinho. O Espírito de Deus está com você, te guiando, te fortalecendo, te ensinando todos os dias. Mesmo quando você não percebe, Ele está ali, te lembrando quem você é, te lembrando das promessas, te dando forças para continuar. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais você percebe isso, mais sensível você fica à voz dele, mais firme você se torna nas decisões, mais claro o caminho se torna. E isso não acontece de uma vez, é um processo. Um dia de cada vez, uma escolha de cada vez, uma entrega de cada vez, mas vale a pena, porque no final, você não apenas conhece Deus, você anda com Ele, e isso transforma tudo. Transforma a forma como você vive, transforma a forma como você ama, transforma a forma como você enfrenta a vida. Porque agora você não depende só de você, você depende dele e ele nunca falha. Então hoje, decida mais uma vez, decida confiar, decida permanecer, decida viver para Deus, mesmo sem entender tudo, mesmo sem ver tudo, mesmo sem sentir tudo, porque fé é continuar mesmo assim, e Deus honra isso. Ele honra um coração sincero. Ele honra uma vida rendida. Ele honra alguém que decide não desistir. E se você chegou até aqui, existe um motivo. Deus está falando com você. Talvez de forma suave, talvez de forma profunda, mas Ele está falando. E agora, a decisão é sua. Você vai continuar vivendo do mesmo jeito ou vai dar um passo além, vai permanecer onde está ou vai viver aquilo que Deus tem para você. A escolha define o caminho e o caminho define o destino. Escolha viver com Deus, escolha confiar nele, escolha caminhar com ele todos os dias e você vai ver a sua vida sendo transformada de dentro para fora, de forma real, de forma profunda, de forma eterna. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que a presença dEle encha o seu coração de paz, de força e de esperança. Que todo medo seja vencido pela fé, que toda dúvida seja substituída por confiança e que a sua vida seja um reflexo vivo da glória de Deus. Que você caminhe com coragem, que você viva com propósito e que nunca se esqueça, Jesus está com você todos os dias até o fim. Que a graça do Senhor te alcance, te sustente e te renove, e que você viva para a glória dele, hoje e sempre. Amém.